15 de janeiro de 2023. Nos arredores de Nairobi, na zona industrial, onde se estendem armazéns intermináveis, tubulações antigas, edifícios abandonados e áreas de concreto, neste dia deveria acontecer uma inspeção de rotina bastante comum. Uma equipe de trabalhadores municipais chegou conforme o cronograma previamente estabelecido para inspecionar o coletor, verificar seu estado e garantir que as comunicações subterrâneas funcionavam sem avarias. Saídas como essa eram rotina para eles. Trabalho sujo, pesado, mas absolutamente previsível. Em condições assim, raramente acontece algo capaz de surpreender. Os trabalhadores estavam acostumados a ver grades enferrujadas, rachaduras no concreto, lixo, sinais de inundação, às vezes ligações ilegais nos canos. Tudo isso era considerado cenário comum, que não gerava dúvidas nem preocupação. Mas desta vez, a atenção deles foi atraída por um detalhe que não se encaixava no quadro habitual. Em uma seção de terra, onde segundo os esquemas oficiais não deveria haver construções, eles descobriram uma escotilha metálica quadrada. À primeira vista, uma construção comum, como muitas na cidade. Mas de perto tudo parecia diferente. A superfície do metal estava inesperadamente bem cuidada. Nem ferrugem, nem tinta descascada, nem sinais de antiguidade. Pelo contrário, tinha-se a impressão de que alguém cuidava regularmente desse objeto. E mesmo assim, o mais estranho estava em outra coisa. Na tampa não havia marcação. Nem letras, nem números de fábrica, nenhum sinal de pertencer ao sistema municipal. Para os especialistas, isso era uma bandeira vermelha. Qualquer escotilha legal deve ter identificação. Sua ausência significava que a construção foi instalada ilegalmente ou estava sendo ocultada intencionalmente. Os trabalhadores tentaram abrir a tampa com ferramenta padrão. Normalmente basta a força de um pé de cabra ou chave para girar a escotilha e levantá-la. Mas aqui, o metal não se moveu nem 1 milímetro. Várias pessoas tentaram diferentes técnicas em sequência, mas o resultado foi o mesmo. A tampa permanecia imóvel. Parecia que assegurava não apenas o peso, mas também uma fixação adicional por dentro. Segundo as instruções, tais casos não podem ser ignorados. Todas as anomalias devem ser registradas e comunicadas aos órgãos competentes. O encarregado chamou a polícia. Uma patrulha chegou ao local. Os oficiais examinaram a escotilha e solicitaram os esquemas arquivados da zona industrial. A verificação confirmou as suspeitas. Em nenhum documento esse objeto existia. Nos planos antigos do coletor, nos novos desenhos da zona industrial, em nenhum lugar havia indicação de que neste local existia uma escotilha ou passagem subterrânea. Os policiais decidiram abrir a construção à força. Para isso, usaram ferramenta especial. O trabalho foi lento. O metal resistia. As fixações eram mais fortes do que esperavam, mas gradualmente conseguiram levantar a tampa. Da abertura, imediatamente saiu ar viciado. Os oficiais direcionaram a luz da lanterna para dentro. Diante deles havia uma abertura que descia. À primeira vista, parecia um túnel técnico ou mina antiga, mas os oficiais notaram imediatamente. As paredes não pareciam como as de comunicações comuns. Não havia sinais de obras oficiais ali. E foi exatamente neste momento que soou aquilo que mudou tudo. Do fundo vieram sons, baixos, múltiplos, parecidos com choro humano abafado. Para os trabalhadores e a polícia, a situação num instante deixou de ser apenas uma anomalia. A escotilha, que ainda há pouco parecia uma estranha construção técnica, transformou-se em local potencial de ocorrência extraordinária. A partir deste momento, os eventos começaram a se desenrolar não mais pela linha do serviço municipal, mas no âmbito de uma investigação completa. Assim, uma verificação de rotina inesperadamente tornou-se o ponto de partida de uma história que mais tarde abalaria toda a região. Esta escotilha revelou-se a entrada para uma rede subterrânea cuja existência permaneceu secreta por décadas. Foi a partir dela que começou a cadeia de eventos que levou à revelação de um dos casos mais estrondosos da história da cidade. Para entender toda a escala do que estava acontecendo, é preciso parar na questão aparentemente mais simples. Onde exatamente tudo isso aconteceu? E aqui está o primeiro paradoxo. Não estamos falando de alguma periferia isolada, povoado abandonado ou território onde durante décadas ninguém entrava. Isso aconteceu em Kibera,
um distrito de Nairobi, um dos lugares mais densamente povoados em todo o território do Quênia. Segundo estatísticas oficiais, a densidade populacional aqui ultrapassa 2.000 pessoas por hectare. Imagine, em um pedaço minúsculo de terra, vivem, trabalham e se movimentam milhares de pessoas. As casas literalmente estão parede com parede, as ruelas, estreitas, mal deixam passar o transporte. E o espaço entre elas é preenchido com mercados, barracas, pátios barulhentos. A vida ferve 24 horas. A 200 metros da escotilha, prédios de apartamentos onde vivem famílias. A 600 metros fica uma escola, para onde todos os dias vão dezenas de alunos. Dentro de 5 minutos a pé. Lojas, cafés de rua, mercados e pontos de ônibus. Tudo ao redor respira a vida comum e cotidiana de um distrito grande e apertado. É exatamente isso que torna a descoberta dos trabalhadores municipais realmente assustadora. Porque se imaginarmos este distrito pelos olhos de um transeunte comum, tudo aqui parecia absolutamente banal. As pessoas vão sobre seus afazeres, crianças brincam perto das casas, vizinhos discutem notícias. E, paralelamente, literalmente sob seus pés, escondia-se algo que ninguém nem suspeitava. O próximo passo foi esclarecer o status jurídico da terra. Se ao redor, casas residenciais e objetos sociais, surge a pergunta: quem é responsável pela área onde estava aquela escotilha? E aqui, revelou-se um detalhe que por longos anos efetivamente permitiu que este lugar permanecesse despercebido. Segundo dados arquivados, a terra constava como parte de um complexo de armazéns. Outrora, era um objeto ativo, mas já em 1998 foi considerado impróprio e oficialmente baixado do balanço da cidade. Desde então, nenhum trabalho, verificação ou uso do território foi registrado. Nos papéis era um objeto abandonado sem funções e sem dono. Ou seja, juridicamente o lugar permanecia uma zona morta a qual ninguém prestava atenção. Nos relatórios burocráticos, tais territórios são marcados como vazios e seguros. Exatamente esta palavra foi usada pelos funcionários municipais no final dos anos 90, seguro. Mas a realidade mostrou o contrário. O paradoxo é que durante décadas milhares de pessoas passavam por ali, e em ninguém surgia motivo para duvidar que sob esta terra algo estava acontecendo. No entanto, na polícia que chegou ao local após o chamado dos trabalhadores municipais, surgiu outra pergunta. Esse lugar não estaria ligado às estatísticas há muito registradas sobre desaparecimentos no distrito? Para entender, foi feita uma solicitação oficial ao arquivo. Os investigadores levantaram todos os casos de desaparecimento de pessoas num raio de 5 quilômetros da escotilha encontrada. O quadro revelou-se preocupante. De 2005 a 2023, nesta zona, foram registrados 112 casos de desaparecimento, ou seja, em média, mais de 6 casos por ano. E o que é especialmente revelador, 98 desses casos foram fechados com a formulação "não foi possível estabelecer as circunstâncias", ou seja, na maioria dos casos não foram encontradas testemunhas, nem pistas, nem explicações. E é aqui que os pedaços começam a se encaixar no quadro geral. A escotilha descoberta no centro de um distrito densamente povoado revelou-se não apenas uma anomalia casual. Ela tornou-se o ponto que conectou uma cadeia de desaparecimentos de muitos anos. Tudo que parecia estatística comum de uma cidade grande, de repente ganhou uma vinculação geográfica concreta. Assim, uma verificação de rotina das redes municipais transformou-se no início de uma grande investigação. E agora, a atenção do inquérito estava concentrada em descobrir quem usava este território e como o espaço subterrâneo permaneceu invisível por tantos anos. A cronologia dos eventos do arquivo já mostrava: não é um caso isolado, mas parte de uma história muito mais ampla. E foi exatamente isso que se tornou o ponto de partida para a próxima etapa do trabalho policial. Assim que os primeiros sinais chegaram pelo rádio, ficou claro: diante dos policiais não era uma situação corriqueira. Tudo começava com uma verificação planejada de comunicações, mas literalmente em poucos minutos a situação evoluiu para uma ocorrência extraordinária. A patrulha de plantão entendia: se sob a terra realmente estão pessoas, então a escala pode ser séria demais para um turno comum.
A decisão foi tomada imediatamente. Chamaram um grupo especial. Chegaram ao local funcionários treinados para trabalhar em condições como essas. Com eles, tinham tudo o necessário: equipamento de proteção, aparelhos de iluminação, equipamento para abertura e kits médicos de primeiros socorros. Os oficiais que chegaram agiram estritamente pelo protocolo. Primeiro isolaram o território ao redor da escotilha, limitaram o acesso de estranhos e montaram um cordão para que trabalhadores e transeuntes ocasionais não atrapalhassem. Depois, designaram um responsável pela comunicação. Foi decidido que o primeiro a descer seria um dos oficiais com experiência em trabalho em espaços confinados. Sua tarefa era não interferir, apenas registrar a situação, passar os dados para cima e determinar que forças adicionais eram necessárias. A descida em si levou menos de 1 minuto, mas a espera pelo relatório se prolongou. Todos os presentes estavam tensos, e apenas o chiado do rádio quebrava o silêncio. Quando a comunicação finalmente entrou em canal limpo, soou uma frase curta que mudou todo o curso dos eventos. Vejo instalações, vejo pessoas, são menores de idade. Essas palavras tornaram-se o momento decisivo. A partir deste instante, a versão de trabalho sobre defeito técnico ou velho armazém caiu. Isso oficialmente transformou-se em ocorrência, exigindo medidas imediatas. O próximo relatório foi mais detalhado. Segundo palavras do oficial, sob a terra havia instalações iluminadas por lâmpadas raras com luz fraca. As lâmpadas suspensas em fios, parte delas piscando. A luz mal bastava para distinguir o espaço. Ao longo das paredes, fileiras de colchões, alguns empilhados, alguns estendidos direto no chão. O ar pesado, sentia-se cheiro de umidade e abandono que costuma estar em porões antigos. Pelo chão, seguiam sinais de umidade. No recinto, ouviam-se sons baixos, conversas, ruídos, tosse. Mas nenhuma pessoa adulta foi encontrada. Isso preocupou ainda mais. Os que estavam dentro claramente não podiam ter chegado lá sozinhos. A informação foi transmitida imediatamente para cima. O líder da operação tomou a decisão: solicitar todas as ambulâncias disponíveis. Isso significava que se tratava de evacuação em massa. Paralelamente, foi mobilizado o destacamento de reserva da polícia e também chamados funcionários dos serviços municipais. Agora, o trabalho ia não apenas no nível de verificação, mas como parte de operação oficial de salvamento. Começou a evacuação. Policiais desciam em grupos de 2 a 3 pessoas. Cada passo era coordenado. As pessoas eram levantadas por vez através da passagem estreita da escotilha. Em cima, os médicos as recebiam, verificavam o estado e registravam nos protocolos. Os policiais tentavam agir o mais calmamente possível para não criar pânico desnecessário, mas a carga era enorme. Uns inseriam nomes nas listas, outros garantiam o transporte até as ambulâncias. Tudo parecia uma esteira bem ensaiada, mas cada passo levava tempo. Paralelamente ia a contagem. Nos primeiros minutos, ninguém podia imaginar o número exato. Todos se orientavam por estimativas aproximadas. A cada novo grupo ficava claro. Tratava-se de dezenas e depois de uma centena de pessoas. Isso era confirmado também pelo relatório do local. As instalações foram calculadas claramente para grande quantidade. O primeiro resumo oficial chegou após várias horas de trabalho ininterrupto. No documento foi registrado: de sob a terra foram evacuadas mais de 100 pessoas, todas em idade jovem. O estado da maioria é avaliado como exaustão. Este registro tornou-se chave. Ele transferiu a ocorrência da categoria local para caso de nível nacional. Agora, não se tratava apenas das pessoas encontradas. O fato de sua permanência no subterrâneo ao longo de muito tempo imediatamente colocou questões diante da investigação. Quem organizou este sistema? Quem financiou? De que maneira tudo isso permaneceu despercebido por quase 2 décadas? A escala da descoberta relacionava-se diretamente com os dados arquivados sobre desaparecimentos no distrito. Para os investigadores, ficou óbvio que a investigação apenas começava, e pela frente estava desvendar um dos maiores e mais terríveis segredos dos últimos anos. Depois que as pessoas foram evacuadas e entregues aos médicos, o foco mudou completamente para o próprio objeto. Os investigadores entendiam, o tempo jogava contra eles. Qualquer detalhe na superfície podia desaparecer literalmente em poucas horas.
Por isso, o primeiro passo foi o isolamento completo do território. Policiais montaram cordão, limitaram o acesso não apenas para jornalistas e moradores locais, mas também para funcionários dos serviços municipais que inicialmente trabalhavam ali. Agora, o espaço ao redor da escotilha oficialmente era considerado local de crime. Ao local chegaram peritos criminais. Seu trabalho parecia muito metódico. O território foi dividido em setores para não perder nada. Cada metro quadrado foi fixado em foto e vídeo. Trabalhavam com aparelhos, verificavam o solo, faziam medições. Era um processo que externamente parecia rotineiro, mas na realidade era exatamente aqui que frequentemente nascem as primeiras pistas. Interessante que a atenção foi dada não apenas à própria instalação subterrânea. Os peritos imediatamente ampliaram o perímetro. Eles examinavam entradas, pátios próximos, pavimento da estrada. E isso era importante, porque frequentemente as pistas ficam não dentro, mas onde o mal cruza com a vida comum. Naqueles lugares onde alguém podia acidentalmente derrubar algo, deixar rastro ou deixar no asfalto marca de automóvel. A inspeção começou com os detalhes mais simples. Na grama e no asfalto, encontraram várias pontas de cigarro, características de diferentes marcas. Ao lado, rastros de pneus seguindo em direção à empresa vizinha. Todas essas descobertas foram registradas, mas ainda não davam nada concreto. No entanto, adiante a situação mudou. Bem ao lado da escotilha, em pequena área de terra, foi encontrado um objeto que imediatamente se destacou no fundo do resto do lixo. Era um chaveiro com chaves. À primeira vista, uma coisa comum, mas para os peritos tinha outro significado. Primeiro, estava muito perto do ponto de entrada, como se tivesse caído no momento em que a escotilha estava sendo usada. Segundo, as chaves eram claramente funcionais, sem sinais de antiguidade ou corrosão. Ou seja, a descoberta era de tempo recente. Após verificação rápida, estabeleceram: o chaveiro não pertencia nem aos trabalhadores, nem aos funcionários da polícia que primeiro desceram. Isso automaticamente o tornou prova. Agora, ele recebeu número oficial no protocolo e foi embalado em pacote separado para a investigação posterior. A próxima tarefa: descobrir de onde exatamente vinha essa coisa. No chaveiro havia pequeno logotipo. Nos especialistas surgiu imediatamente uma ideia. Tais marcas frequentemente são aplicadas por empresas que encomendam acessórios promocionais ou os usam para a identificação de funcionários. O logotipo foi verificado através das bases locais e muito rapidamente ficou claro que ele pertencia a uma empresa de segurança que atendia a empresa industrial vizinha. Isso imediatamente estreitou o círculo de busca. Durante o dia, os investigadores foram à empresa. Lá, conduziram a entrevista com funcionários. Os seguranças mostraram seus molhos de chaves, compararam com o objeto encontrado. E no fim, um dos funcionários que estava de plantão nas noites reconheceu o chaveiro como seu. Ele disse que o perdeu há algumas semanas, mas não deu importância a isso. Foi exatamente neste momento que a investigação deu o primeiro passo de uma massa informe de pistas para um nome concreto. Agora, o inquérito tinha uma pessoa que em algum momento podia estar perto da entrada secreta. Seu reconhecimento tornou-se ponto de partida para a próxima etapa do trabalho: interrogatório detalhado e verificação de álibi. Após a fixação da primeira prova material, a investigação ganhou um ponto de referência concreto. O chaveiro com chaves descoberto perto da escotilha camuflada tornou-se ponto de partida para construir toda a linha subsequente de investigação. Cada objeto assim requer verificação. A quem pertencia, como acabou no local, o dono podia estar envolvido com as instalações subterrâneas. A resposta foi obtida rapidamente. O sobrenome e nome do dono soaram oficialmente: David Omondi. No momento dos eventos, ele tinha 54 anos. Mais da metade de sua biografia profissional trabalhou na área de segurança. Especificamente nesta empresa, estava registrado há 15 anos. Não é pouco tempo, o que pressupunha confiança por parte do empregador. Em seu dossiê constava: sem reclamações, não tinha sanções disciplinares, destacava-se pela pontualidade. Colegas e direção o descreviam como pessoa calma, sem conflitos, que nunca buscou se destacar. À primeira vista, tudo isso desenhava a imagem de trabalhador consciencioso, distante de qualquer atividade criminal. Mas era exatamente nisso que estava o problema. A realidade empurrava para a versão completamente diferente.
Levando em conta a prova encontrada, a investigação emitiu mandado para sua detenção. O procedimento passou por todas as regras. Os funcionários que chegaram não adiaram a visita e foram direto ao objeto onde ele fazia seu serviço habitual. A situação podia se desenvolver de diferentes maneiras, mas tudo transcorreu sem complicações. No local de trabalho, Omondi foi encontrado à noite, no horário padrão do turno. Segundo testemunhas oculares, ele não fez nenhuma tentativa de fugir ou contestar as ações da polícia. Não ofereceu resistência, estava composto, mantinha-se calmo, até externamente não manifestava nervosismo. Nem agressão, nem tentativa de se justificar no local. Nada disso foi registrado. Seu estado parecia como se ou não entendia a gravidade da situação, ou antecipadamente estava confiante em sua posição. David foi levado à delegacia, onde foi organizado o primeiro interrogatório. Formalmente, o procedimento começou com dados de identificação. Depois, os investigadores passaram a prova. Foi-lhe apresentado o chaveiro encontrado. A reação seguiu imediatamente. Ele reconheceu o objeto como seu. No entanto, explicou que o perdeu cerca de uma semana atrás, voltando para casa. Segundo ele, então não deu importância à perda, já que no molho havia apenas duplicatas e não havia chaves valiosas ali. Tal explicação parecia bastante plausível, mas não afastava as suspeitas. Considerando o local exato da descoberta, bem ao lado da escotilha levando às instalações ocultas, qualquer coincidência parecia conveniente demais. E embora formalmente a coisa pudesse realmente ter caído do bolso ou se perdido por acaso, para a investigação, isso não anulava o próprio fato. A prova ligou uma pessoa concreta ao território, onde foram descobertas dezenas de pessoas aprisionadas. No protocolo do interrogatório, foi registrada a citação-chave de Omondi. Não tenho relação com isso, apenas vigiava meu território. Com esta frase, ele definiu sua linha de comportamento para o futuro. Ele não negava a propriedade do objeto, mas negava completamente qualquer ligação com as instalações subterrâneas. A partir deste momento, a tarefa da investigação mudou. Agora, era preciso verificar suas palavras, compará-las com outras descobertas, reunir provas adicionais ou refutar a versão sobre perda acidental. Assim, o primeiro suspeito foi estabelecido. Sua figura tornou-se ponto de partida para a nova linha de verificação que deveria mostrar quão profundo era seu envolvimento real com o que estava acontecendo. Enquanto na delegacia continuava o interrogatório do segurança, no próprio território trabalhava grande grupo de peritos. Sua tarefa consistia não apenas em fixar a situação, mas em entender como exatamente funcionava este objeto subterrâneo. Os primeiros resultados do exame mostraram: não se tratava de buraco acidental ou abrigo temporário. Sob a terra, havia sistema de instalações divididas em seções, e tudo isso foi projetado com objetivo determinado. A elaboração do plano levou várias horas. Os especialistas metodicamente mediam corredores, fixavam tamanhos de salas, marcavam localização de elementos de engenharia. Já então ficou claro. Quem quer que tenha construído este complexo calculou para exploração de longo prazo. Por exemplo, o sistema de ventilação revelou-se feito não às pressas. Eram tubos levados à superfície e cuidadosamente camuflados sob saídas de comunicação comuns. Para olhar desinformado, não se diferenciavam em nada das construções de engenharia urbanas. Interesse especial despertou o depósito. Em uma das salas havia sacos cuidadosamente arrumados com arroz, caixas com conservas e vários galões grandes de água. Pelos volumes de reservas, podia-se concluir. A instalação foi calculada não para um dia, mas para semanas e até meses de permanência de grande quantidade de pessoas. Os próprios produtos eram de diferentes datas, parte bem fresca, outra com prazos vencidos. Isso falava que as reservas eram regularmente renovadas. Significa que o objeto não estava abandonado, mas, ao contrário, era mantido em estado operacional. Todas essas descobertas mudaram completamente o curso da investigação. Já ninguém podia dizer que era história casual, ou que a instalação era usada esporadicamente. Tudo indicava organização planejada. E quanto mais os pesquisadores avançavam, mais óbvio ficava. Tratava-se de sistema claramente construído que existiu por longos anos. A próxima etapa dizia respeito à busca de objetos pessoais e documentos.
Normalmente são exatamente tais descobertas que dão a chave para estabelecer nomes e pessoas concretas. No entanto, na inspeção das instalações, revelou-se que tudo o que podia indicar a identidade dos organizadores foi cuidadosamente removido. Nem documentos de identificação, nem papéis, nem objetos pessoais foram encontrados. Tal impressão, como se a instalação tivesse sido intencionalmente limpa para excluir quaisquer provas diretas. Mas, apesar disso, os peritos notaram no canto uma coisa que imediatamente atraiu atenção. Era um caderno escolar comum, por fora. Nada notável, capa barata, cantos gastos. Mas, por dentro, tudo revelou-se muito mais interessante. Nas páginas havia tabelas cuidadosamente traçadas. Várias colunas, data, nome, horário. Os registros eram feitos sistematicamente, com intervalos de vários dias. Pelo conteúdo ficou claro que não eram notas casuais. Era um cronograma. O formato do documento lembrava escala de plantões ou plano de distribuição de obrigações. Cada linha parecia parte de ordem rigorosa. Diante dos investigadores estava a prova direta de que alguém mantinha registro de ações ligadas a este objeto. A familiarização com o caderno causou ressonância entre os especialistas. Não era mais apenas coisa da instalação. Era documento que diretamente testemunhava sobre a atividade organizada. Ao contrário dos sacos de produtos encontrados ou sistemas de ventilação que podiam ser explicados por necessidade prática, o caderno refletia a própria estrutura de gestão deste lugar. Verificação posterior mostrou. No total, na tabela, eram mencionados 3 nomes. Não era necessária perícia para estabelecê-los. Os registros foram feitos com letra clara. Entre estes 3, um se destacava especialmente. Era o nome David, aquele mesmo que coincidia com o nome do suspeito que estava naquele momento na delegacia em interrogatório. Tal coincidência já não podia ser atribuída ao acaso. Agora, a investigação tinha imediatamente 2 provas independentes: o chaveiro encontrado junto à escotilha e os registros no caderno. E se pelo primeiro objeto o segurança podia afirmar que o perdeu, o cronograma com seu nome parecia muito mais sério. Era documento ligando-o diretamente à atividade do objeto subterrâneo. Assim, a investigação recebeu nova chave. Agora, diante da polícia, estava a tarefa: descobrir quem eram os outros 2, cujos nomes estavam ao lado de David. Isso abria nova etapa da investigação, porque o caso deixava de ser história de uma pessoa. Tornava-se história de grupo inteiro. Quando o caderno com o cronograma de plantões foi colocado sobre a mesa na sala de interrogatório, a tensão cresceu visivelmente. Até este momento, David Omondi mantinha-se calmo. Respondia brevemente, com confiança, sem emoções visíveis. Mas o encontro com a prova, onde entre os nomes constava o seu próprio, tornou-se teste, que mostrou o lado completamente diferente de seu comportamento. Ele demorou o olhar no registro, virou a página como se quisesse ter certeza de sua autenticidade e então, após pausa, declarou: "Não é minha letra, não sei quem escreveu isso." Esta reação não foi espontânea. Nela não se sentia surpresa ou confusão. Ao contrário, suas palavras soavam como resposta previamente preparada. Ele não tentou se justificar. Não tentou oferecer explicações alternativas de por que seu nome acabou no cronograma. A ausência de emoções tornava sua posição ainda mais enigmática. Para os investigadores ficou óbvio: não haveria reconhecimento simples, seria preciso ir pela linha de provas objetivas. Neste momento, a investigação passou de perguntas e versões verbais para verificação de fatos. Paralelamente ao interrogatório, os peritos trabalhavam com materiais. Foi feita solicitação de todas as gravações possíveis de câmeras de vigilância ao redor do território do armazém. A esperança principal estava na empresa vizinha. Lá havia sistema de segurança com arquivo de vídeo que cobria entradas e portarias. Omondi continuava afirmando: ele nunca entrou além dos portões do objeto abandonado. Tudo que o liga a este território, segundo ele, chaveiro, perdido por acaso. Mas a análise das gravações de vídeo rapidamente começou a destruir sua versão. Nas imagens do arquivo do último mês, conseguiu-se fixar episódios semelhantes. Homem de uniforme de segurança, externamente parecido com Omondi, pelo menos 12 vezes cruzou a fronteira do objeto. O horário das visitas revelou-se idêntico, das 2 às 4 horas da manhã.
Este intervalo claramente foi escolhido não por acaso. Em tais horas, o movimento é mínimo, ruas vazias e transeuntes quase não há. Para os investigadores, isso tornou-se virada-chave. Comparando as datas do caderno com os momentos nas gravações, viram intersecções. Resultava que os nomes no cronograma e as saídas reais ao objeto coincidiam. Isso já não era simples casualidade. O interrogatório continuou com a apresentação destes dados. Na sala, ligaram a gravação. Na tela, vê-se silhueta de uniforme, andar característico, movimentos habituais. A qualidade da imagem não permitia ver o rosto claramente, mas especialistas e colegas de Omonde, após ver o vídeo, reconheceram semelhança. Sua reação revelou-se extremamente dura. Não sou eu. Ele repetiu isso várias vezes, mesmo quando os investigadores detalhadamente explicaram que o horário, altura, constituição e até maneira de segurar as mãos coincidiam. Ele não tentou se justificar e não se referiu a erros da técnica. Negação completa. Tal comportamento causou nos investigadores conclusões naturais. Diante deles, pessoa que, ou categoricamente se recusa a reconhecer o óbvio, ou segue clara orientação. Não revelar informação, aconteça o que acontecer. Isso abria novas versões. Talvez ele não agisse sozinho. Talvez atrás dele estivesse estrutura maior, e seu papel fosse parte do esquema geral. A negação, ao ver as gravações de vídeo, tornou-se não um ponto, mas nova linha na investigação. Para a investigação, estava claro. Para entender a escala do caso, era preciso sair além de um nome e verificar quem mais podia figurar neste cronograma. Foi exatamente isso que se tornou o próximo passo que o grupo operacional deveria dar. Quando a investigação esbarrou num muro cego de negação, ficou claro. Era preciso procurar, não palavras, mas coisas. Quaisquer objetos que podem falar por si mesmos e não deixam espaço para fantasias. Assim, foi tomada a decisão: verificar cuidadosamente a residência do suspeito. O tribunal emitiu mandado e grupo operacional saiu ao local. Normalmente, tais buscas começam com rotina, protocolo, testemunhas, movimento planejado de sala em sala, mas é exatamente atrás deste procedimento seco que se esconde chance de descoberta inesperada. O apartamento onde vivia Omonde causava a impressão de ser mais comum. Pequeno, mobiliado modestamente, sem excessos. Na cozinha, conjunto padrão. Em algum lugar, louça no escorredor. Na sala, armário velho, 2 prateleiras com livros e televisor. Tudo parecia como se pode ver em milhares de outras casas. Nenhum sinal óbvio de atividade em comum, nada que chamasse atenção. Os funcionários marcavam cada detalhe. Conteúdo de gavetas, cadernetas, coisas no depósito, mas nada disso indicava diretamente ligação com instalações subterrâneas ou muito menos com desaparecimentos. A busca durou muito. Salas, corredor, até varanda foram cuidadosamente verificadas. Em algum momento pareceu que a busca terminaria sem resultado e o apartamento realmente seria limpo. Mas um dos operacionais notou algo que não chamava a atenção imediatamente. No quarto junto à cama, uma das tábuas do piso, ao pressionar, levemente cedia e emitia rangido mal perceptível. No fundo do resto do parquet, que estava firme e nivelado, este detalhe parecia estranho. Tais detalhes sempre atraem a atenção de profissionais. A decisão de abrir as tábuas foi tomada imediatamente. A tábua foi cuidadosamente removida e sob ela descobriu-se cavidade. Ali estava pacote hermeticamente selado. Estava arrumado de modo que fosse impossível notá-lo casualmente e claramente destinava-se a armazenamento longo. O próprio fato de sua presença já se tornava prova. Pessoa que esconde coisas de maneira assim entende que elas podem se tornar problema se ficarem à vista. Quando o pacote foi extraído e aberto dentro, havia pilha de folhas de papel. À primeira vista, desenhos mais simples, mas os detalhes os tornavam excepcionais. Estes desenhos foram feitos por mão, não de pessoa adulta, linhas inseguras, formas simplificadas, cores vivas. O próprio objeto, assim, podia parecer algo doméstico, mas, no âmbito deste caso, imediatamente adquiriu outro significado. Os investigadores começaram a estudar atentamente o conteúdo. Em vários desenhos, podia-se distinguir figuras de pessoas, várias silhuetas menores e, ao lado, 3 adultos. Um deles estava assinado:
Ao lado da imagem estava nome claramente traçado: David. Esta coincidência com o nome do suspeito era impossível ignorar. Depois, a atenção atraiu outro desenho. Nele estava representada escotilha quadrada levando para baixo. Detalhe reconhecível demais para ser casualidade. Era exatamente tal escotilha que levou a polícia às instalações subterrâneas na zona industrial. A estilística do desenho indicava que o autor o viu ao vivo e tentou transmitir o que ficou na memória. A pilha de desenhos encontrada mudou bruscamente o curso do caso. Se o chaveiro ainda podia ser declarado perdido e as gravações de vídeo tentar contestar, então esta descoberta falava diretamente. Os papéis foram escondidos exatamente na casa do suspeito. Não acabaram ali casualmente, e as assinaturas e detalhes indicavam que seu contato com as pessoas detidas foi direto. Para a investigação, isso tornou-se momento decisivo de virada. A partir deste momento, ele deixou de ser pessoa que podia ser considerada como testemunha lateral ou trabalhador casual. Ele revelou-se figura cuja ligação com o ocorrido está confirmada por objetos encontrados em seu próprio apartamento. As ações posteriores da polícia eram óbvias. Agora, não se tratava de descobrir se ele estava perto do armazém. Era necessário entender outra coisa: que papel exatamente ele desempenhava neste sistema e quão profundamente estava envolvido. E principal, descobrir quem podia estar ao lado dele e dirigir todo este processo. Quando a operação de salvamento terminou e todos que foram retirados das instalações subterrâneas foram acomodados em condições seguras, começou a próxima etapa: exame médico. Foi exatamente aqui que a investigação pela primeira vez obteve possibilidade de olhar para as consequências da permanência de pessoas nestas condições, não através de suposições e sinais indiretos, mas através de números secos e conclusões de especialistas. Foi momento em que a escala da catástrofe começou a se manifestar no plano objetivo. Os médicos agiram por protocolo claramente construído. Cada pessoa levantada à superfície passava por exame separado, mediam peso, altura, faziam análises de sangue, fixavam o estado geral do organismo. Já nas primeiras etapas, ficou claro que em quase todos o quadro era semelhante. Sinais pronunciados de deficiência de nutrientes, nível de vitaminas no sangue criticamente baixo. Especialmente agudamente, destacava-se deficiência de vitamina D. E não é surpreendente, meses e anos sob a terra sem sol levaram a consequências naturais. Os médicos descreviam o quadro maximamente diretamente. Em muitos foi revelado atraso no desenvolvimento físico, em alguns, problemas com ossos e sistema muscular. Permanência constante em espaço limitado, ausência de ar fresco e luz natural fizeram seu trabalho. Até o sistema respiratório em alguns estava enfraquecido. Estas conclusões confirmaram uma coisa: tratava-se de conteúdo de longo prazo e não de incidente de curto prazo. Mas, junto com isso, os médicos fixaram um detalhe inesperado. Nos corpos não foram encontrados sinais de impacto físico regular. Não havia traumas sistemáticos, cicatrizes ou sinais característicos de espancamentos. Isto causou nos investigadores certo desconcerto. Todos esperavam ver quadro de tratamento cruel, mas os fatos mostraram outro. As pessoas eram mantidas em condições que por si mesmas destruíam o organismo, mas não eram submetidas a ataques diretos. Isso mudava a percepção de toda a situação. Resultava que o controle era exercido não através de força, mas através de outros mecanismos. Para entender quais exatamente convidaram psicólogos, sua tarefa consistia não apenas em prestar ajuda, mas em fixar peculiaridades de comportamento e fala dos salvos. E foi exatamente aqui que se manifestou aquilo que a investigação depois chamaria de descoberta-chave. As pessoas que foram retiradas à superfície não empregavam palavras características para a situação de aprisionamento. Em seu léxico, não soavam termos sequestro, aprisionamento ou cativeiro. Em vez disso, usavam expressões completamente diferentes. Aqueles que cuidavam delas chamavam de professores. O próprio fato de estar sob a terra descreviam com palavra ingresso. Isso soava como se tivessem passado por algum procedimento oficial e não fossem vítimas de crime. Os psicólogos em seus relatórios escreviam inequivocamente, diante deles, resultado de processamento psicológico sistemático.
Às pessoas foi incutido que sua posição é parte da vida normal, que o que está acontecendo tem explicação legal e correta. Como resultado, não se percebiam como vítimas. Sua identidade foi reconstruída conforme necessidades daqueles que organizaram tudo isso. Estes dados mudaram a essência da investigação. Agora, tratava-se não apenas de conteúdo físico, mas de impacto intencional na consciência. Isso exigia não apenas recursos, mas conhecimentos na área de psicologia e pedagogia. Tal nível de organização é impossível explicar por ações de pessoa casual ou grupo de amadores. Aqui estava esquema profissional. E foi exatamente neste fundo que a figura de Omondi parecia especialmente estranha. Segundo documentos, segurança comum, sem conexões, sem passado notável, com biografia comum. Ele de modo algum podia ser aquele que independentemente construiu o sistema inteiro de conteúdo e processamento psicológico. Isto obrigou a investigação a buscar ligações mais amplas. Primeiro passo foi verificação de suas finanças. Contas bancárias foram estudadas detalhadamente. E ali se descobriu-se regularidade. Todo mês, sem atrasos em sua conta, chegava dinheiro. As transferências iam não de pessoas físicas, mas de pessoa jurídica. As somas eram estáveis, suficientemente grandes para manter pessoa no conforto. A finalidade dos pagamentos parecia formal e nada notável, por serviços. Mas as próprias transferências se estendiam por anos. E isto tornou-se prova direta de que Omondi tinha patrocinadores. Aliás, não no nível de biscates, mas de organização que tinha status oficial. O nome desta estrutura soava respeitável. Luz do Futuro. No papel era organização não governamental, mas agora ela saía para o centro da investigação. Do simples segurança, o fio levava a sistema inteiro camuflado sob atividade legal. Assim, a investigação deu novo passo. A história deixou de ser caso de uma pessoa. Agora, tratava-se de rede maior que por décadas permaneceu despercebida no próprio coração da cidade. Quando nos documentos bancários, a investigação pela primeira vez viu o nome Luz do Futuro, ficou claro que a situação ia muito além da figura do segurança, porque já não se tratava de pessoa casual que podia ter relação com armazém e instalações subterrâneas, mas de organização oficial com próprio estatuto, escritórios e quadro de funcionários. Isso abria a escala completamente diferente. Não nível de iniciativa privada, mas nível de instituto, coberto por nome pomposo e lemas nobres. Por isso, o primeiro passo foi extremamente formal e metódico. Solicitação de informações sobre o fundo pela base de pessoas jurídicas. Ali, os investigadores viram um quadro que, à primeira vista, não deixava motivos para suspeitas. Nos documentos indicava-se que Luz do Futuro estava registrada como organização sem fins lucrativos, atuando no território do país já há mais de 20 anos. Direções principais, programas educacionais, ajuda humanitária, apoio a órfãos, bolsas para graduados de internatos, ajuda no emprego. Tudo isso parecia maximamente limpo, legal e respeitável. Nos relatórios que a organização publicava em seu site, constavam centenas de eventos, distribuição de kits escolares, abertura de salas de computador, construção de pequenas bibliotecas em distritos rurais. Na imprensa sobre eles escreviam apenas positivamente. Jornais saíam com títulos Esperança para a Nova Geração ou Partícula de Bem em Tempo Severo. Em programas de televisão, o fundo frequentemente era dado como exemplo como iniciativa exemplar, que mostrava que a sociedade não perdeu compaixão. Luz do Futuro tinha sua própria reputação, e ela parecia impecável. A organização tinha prêmios de ministérios, colaborava com estruturas humanitárias internacionais, apresentava-se em conferências como exemplo de interação bem-sucedida entre Estado e setor civil. Em suma, diante da investigação estava paradoxo. Como estrutura com fachada tão branca como neve podia estar ligada a caso onde se tratava de instalações subterrâneas e dezenas de pessoas exaustas. E foi aqui que começava o principal conflito. Os investigadores entendiam, muito frequentemente, exatamente a imagem ideal na esfera pública é criada para esconder a atividade verdadeira.
Quanto mais limpa a casca, mais forte a suspeita de que dentro pode se esconder algo escuro. Por isso foi decidido cavar mais fundo e olhar não apenas para relatórios, mas para quem exatamente está por trás desta organização. Porque atrás de qualquer fundo sempre há pessoas reais, e são exatamente elas que tomam decisões-chave. Logo nos dados de registro surgiu o nome: Esther Niambura. Ela tinha 62 anos e toda a sua vida, se acreditar nas biografias oficiais, estava ligada a trabalho social. Esther constava não apenas como fundadora, mas como diretora permanente do fundo. Além disso, no espaço social, ela era figura com autoridade enorme. Nos jornais a chamavam de mecenas, mãe para órfãos, exemplo para a nova geração. Ela participava de conselhos junto ao Ministério da Educação. Discursava em fóruns onde falava sobre importância de cuidar do futuro do país. Tinha ordem por méritos, medalhas, diplomas internacionais. Aos olhos da sociedade, era a pessoa que toda a vida dedicou à beneficência. Esta imagem entrava em conflito duro com o que mostrava a investigação. De um lado, respeito, reconhecimento, discursos de agradecimento. De outro, transferências de dinheiro para a conta de segurança, cujo nome figurava no cronograma do objeto subterrâneo. Isto parecia ponto de intersecção de dois mundos que, em princípio, não deveriam se tocar. Foi exatamente isto que tornava a investigação ainda mais tensa. Agora, tratava-se não de pessoa comum, mas de representante da elite, mulher que por décadas construía para si imagem impecável. A investigação agia estritamente nos marcos da lei. Para o fundo, foi enviada a solicitação oficial sobre caráter das transferências. A resposta chegou rapidamente, mas assinada não pela própria Niambura, mas por seu advogado. Isto era natural. Pessoas de tal nível raramente entram em contato direto com a polícia. O advogado apresentou declaração oficial. Nela, dizia-se que as transferências fixadas na conta de Omondi eram parte de programa beneficente do fundo. Segundo palavras dos juristas, Niambura e sua equipe regularmente apoiavam pessoas que se encontravam em situação de vida difícil. Omondi supostamente se dirigiu pedindo ajuda como necessitado, e o dinheiro que recebia em nada se diferenciava de centenas de pagamentos análogos. No papel, tudo parecia impecável. A explicação era simples e completamente cabia nos marcos de atividade da organização, mas na investigação permanecia a sensação de que tudo isto apenas topo do iceberg, porque coincidência era precisa demais. Centenas de destinatários de ajuda, e exatamente aquele que está ligado à instalação subterrânea, figura nos extratos bancários. No entanto, juridicamente, a posição do fundo era impecável. Formalmente, isto parecia doação, e provar o contrário nesta etapa era impossível. Como resultado, a investigação esbarrou em becos sem saída. A ligação direta, transferências igual envolvimento, se desfazia porque tudo parecia parte de programa beneficente. Isto tornou-se desfecho importante para esta etapa. Os investigadores encontraram-se em situação quando o fio direto se rompia. Para avançar adiante, precisavam buscar novas linhas, analisar conexões mais profundamente, sair além dos fatos óbvios. Atrás da fachada do fundo podia se esconder algo maior, mas confirmar isto era possível apenas através de trabalho mais sutil e arriscado. Os investigadores entendiam. Já que a ligação no presente parece nebulosa demais, então é preciso procurar no passado, e quanto mais fundo cavar, maior chance de encontrar rastros que outrora não receberam devida atenção. Arquivos. Eis aquele lugar onde frequentemente se esconde chave para casos mais confusos. E se biografia pública de Niambura desenhava sua imagem em cores de beneficência angelical, então arquivos sabiam mostrar outro lado cuidadosamente escondido, atrás de páginas oficiais. Por isso, foi tomada a decisão de conduzir verificação em larga escala, levantar casos antigos, estudar arquivos judiciais, comparar menções de ambos sobrenomes em quaisquer processos onde figurassem fraudes, golpes ou negócios ilegais. Trabalhavam grupos inteiros de analistas que reviravam milhares de páginas, protocolos de sessões, materiais de verificações investigativas. Isto levou vários dias, trabalho árduo, rotineiro, que geralmente é pouco perceptível para alguém, mas é exatamente ele que se torna decisivo, no momento em que, de repente, se descobre coincidência. E esta coincidência foi encontrada.
Em uma das bases, surgiu o caso do final dos anos 90, datado de 1999. À primeira vista, parecia mais uma fraude, mas formulação da acusação fez os investigadores ficarem alertas. Fraude na adoção. Ou seja, tratava-se de manipulações com destinos de crianças, sobre sua distribuição em famílias adotivas por dinheiro. No papel de figura principal constava não qualquer pessoa, mas Esther Niambura. Para a investigação, isto tornou-se avanço mais importante. Porque agora tratava-se não apenas de coincidência de nomes ou transferência casual de recursos, mas de menção direta em processo criminal tematicamente ligado à investigação atual. Mas descoberta mais forte aguardava um pouco adiante na lista de testemunhas. Entre sobrenomes que então deram depoimentos no tribunal, constava nome de David Omondi. E não apenas como testemunha ocular casual, mas como testemunha de defesa. Esta descoberta mudava quadro completamente. A ligação deles revelou-se não casual e não situacional, mas antiga e estável. Há mais de 20 anos, eles já estavam do mesmo lado da barricada em processo criminal, ligado a crianças e seus destinos. Ou seja, entre eles existia história comum, baseada não em cruzamentos casuais, mas em participação conjunta, em caso extremamente duvidoso. Naturalmente, nos investigadores, surgiu imediatamente pergunta: com que então terminou aquela investigação antiga? Por que se foi barulhenta? Por que Niambura continuou a existir impecavelmente no status de mecenas respeitada? A resposta revelou-se de fato interessante e reveladora. O caso de 1999 foi fechado. Formulação: por ausência de corpo de delito. Em outras palavras, todas as acusações foram retiradas dela, e a própria Niambura saiu da sala do tribunal completamente inocentada. Este veredito falava muito. Primeiro, sobre que já então ela possuía recursos e conexões que permitiam sair seca da água. Segundo, que sua imagem pública de benfeitora foi construída já depois da inocentação, como se o caso antigo tivesse sido cuidadosamente apagado de sua biografia oficial. E terceiro, que Omondi, que então atuou em sua defesa, podia estar ligado a ela muito mais estreitamente do que tentava mostrar nos interrogatórios atuais. Para a investigação, isto tornou-se momento de virada. Agora, negar ligação deles era impossível. Arquivos falavam por si mesmos. 2 nomes figuravam em um caso, e este caso dizia respeito diretamente às mesmas esferas que surgiram na investigação atual. Ou seja, tratava-se não de coincidência, mas de sistema que se estendia já há mais de 20 anos. Foi exatamente esta descoberta que se tornou o ponto de partida para a nova etapa do trabalho. Se antes o interrogatório de Niambura era apenas possibilidade teórica, agora ele tornava-se inevitabilidade. Por que ignorar fato de conhecimento antigo e passado comum já era impossível? Para a investigação, estava por vir confronto com pessoa que por décadas soube manter sua reputação impecável, mas em cuja biografia já estavam buracos escuros. A investigação chegou àquele ponto quando esconder o óbvio já era impossível. A ligação entre Esther Niambura e David Omondi agora tinha não apenas confirmações documentais, mas profundidade temporal. Mais de 20 anos. Por isso, foi tomada a decisão de chamá-la para interrogatório. Este passo tinha significado estratégico. De como ela se comportaria dependia se a investigação conseguiria avançar adiante ou permaneceria atolada no pântano instável de provas indiretas e explicações formais. No dia marcado, Esther chegou ao prédio da direção investigativa. Não sozinha. Ao lado dela estava advogado, jurista experiente com reputação impecável, conhecido por saber construir defesa até em processos mais confusos. Externamente, ela parecia composta, confiante, até algo desafiadoramente calma. Seu comportamento imediatamente criava a impressão de pessoa que não teme interrogatório, mas o percebe como mais uma formalidade, parte de jogo de imagem. Desde primeiros minutos do interrogatório, Esther construiu linha clara de defesa. Ela não negava conhecimento com Omondi, ao contrário, imediatamente reconheceu seu fato, mas logo reduziu tudo ao significado mínimo. Sua comunicação, segundo ela, tinha caráter extremamente raro e limitava-se exclusivamente a marcos de iniciativas beneficentes.
Todo o resto, segundo sua versão, era apenas interpretação livre da investigação e exageração excessiva. O investigador entendia que com perguntas simples não a pegaria. Por isso, começou metodicamente a distribuir diante dela as provas. Primeiro, foram transações bancárias, contas, somas, datas, toda a cadeia de transferências da organização Luz do Futuro para nome de Omonde. Esther, sem perder compostura, explicou calmamente. Esta é a ajuda material comum, uma de centenas que o fundo mensalmente prestava aos necessitados. Depois, sobre a mesa, foi colocado o caderno com cronograma de plantões onde figurava nome David. Sua reação novamente foi confiante. Ela declarou que não tinha relação com este documento, que o fundo nunca conduziu tais listas, e o próprio fato de mencionar nome nada prova. Então, o investigador tirou gravações de câmeras de vigilância, onde figura parecida com Omonde foi fixada repetidamente no território do armazém. Esther novamente encontrou explicação. Ela disse que o fundo não controla a vida pessoal de funcionários, e se pessoa visitava objeto abandonado, isto é iniciativa dele, de modo algum ligada à organização. Assim, continuou por quase 1 hora. O investigador apresentava a prova a ela, junto com o advogado, e imediatamente oferecia explicação lógica que formalmente fechava qualquer ângulo de investigação. Parecia que este interrogatório se transformava em interminável ping-pong, pergunta, resposta, prova, comentário e, cada vez, voz nivelada, formulações confiantes e ausência de menor rachadura emocional. Em algum momento ficou claro, ataque direto não dava resultado. Todos os fatos que a investigação tinha se despedaçavam contra a parede cuidadosamente preparada de sua defesa. E então, o investigador decidiu-se por movimento que normalmente deixam por último como trunfo escondido. Ele tirou da pasta desenho, aquele mesmo que foi encontrado no esconderijo na casa de Omonde, papel discreto feito por mão, daquele que outrora passou tempo sob terra. Nele, figuras de 3 adultos e várias silhuetas. Um dos adultos assinado com o nome David, e ao lado, imagem da escotilha levando para baixo. Este momento tornou-se decisivo. O investigador silenciosamente colocou o desenho sobre a mesa. Ele não pronunciou nem palavra, apenas deu tempo para ela olhar. Na sala, pairou silêncio. O protocolo de interrogatório depois fixaria este episódio. Esther Niambura, pela primeira vez, silenciou por 37 segundos. Contato visual com o objeto ininterrupto. Estes 37 segundos valeram mais que todas as horas anteriores de conversa. Sua pausa, seu olhar, seu silêncio. Tudo isto tornou-se primeira rachadura real na linha de defesa perfeitamente construída. Foi exatamente neste momento que ficou claro. A investigação ganhou chance de atravessar sua armadura e levar o caso para novo nível. Após pausa fixada no interrogatório na investigação, finalmente apareceu fundamento jurídico para ações decisivas. Delongas já não tinham sentido. Era preciso verificar todos os objetos ligados a Niambura para encontrar aquilo que seria impossível explicar, nem por beneficência, nem por erro de contabilidade. Com base em sua reação, o tribunal emitiu mandado para a busca não apenas de seu escritório, mas de casa. Para grupo investigativo, isto tornou-se possibilidade finalmente passar de provas indiretas para diretas. A operação começou com o escritório oficial de Luz do Futuro. Aqui, tudo parecia exemplar. Nos armários, pastas cuidadosamente arrumadas, nas mesas, ordem completo. Contabilidade coincidia com relatórios publicados em fontes abertas. Parecia que o trabalho desta estrutura realmente era transparente e correto. Cada papel, cada selo estavam em seus lugares. Para o observador externo, isto parecia confirmação de sua inocência, mas peritos entendiam. Ordem ideal demais pode por si mesmo ser parte de lenda. Quando terminaram com o escritório, o grupo mudou-se para sua casa. Aqui, a abordagem foi diferente. Verificaram-se todos cômodos, móveis, objetos pessoais. À primeira vista, e aqui, tudo era habitual e banal. Fotografias de família, prêmios nas paredes, objetos de interior, que enfatizavam seu status de figura social respeitada. Mas especialistas experientes sabiam que provas importantes raramente estão à vista. O mais valioso sempre escondem ali onde ninguém pensaria procurar.
Foi exatamente por isso que a atenção voltou-se para uma das molduras com fotografia. Foto comum na parede, nada destacando-se, mas no exame atento ficou claro. Painel traseiro da moldura estava fixado de modo incomum, como se repetidamente o abrissem e fechassem. Após a abertura, descobriu-se cavidade escondida. Dentro, pequeno pacote hermético e nele pendrive USB. O próprio fato de encontrar portador eletrônico já tinha significado enorme. Ao contrário de depoimentos orais ou documentos ambíguos, informação digital podia conter registros exatos e sistemáticos. O portador foi imediatamente embalado, selado e entregue para a perícia. Ali o conectaram a computador, separado e isolado da rede. O resultado da análise tornou-se verdadeiro avanço. No pendrive havia apenas um arquivo, tabela formato Excel. Nenhuma imagem, nenhuma nota pessoal. Apenas linhas secas e números. Mas era exatamente esta secura que tornava o documento mais terrível que quaisquer fotografias. A tabela continha centenas de linhas. Em cada, código único, data de ingresso e coluna status. À primeira vista, isto parecia documento de trabalho padrão de qualquer organização. Mas na coluna status, ao lado de dezenas de registros, estava uma e mesma marca: transferido. Esta palavra tornou-se chave. Ela carregava tudo que antes conseguiam esconder atrás de formulações beneficentes. Aqui não havia fala sobre ajuda, bolsas ou apoio. Aqui estava clara e friamente fixado movimento de pessoas vivas, como se tratasse de mercadoria ou recurso. E isto já era impossível explicar por casualidade ou erro. A partir deste momento, o caso adquiriu outra escala. Agora, a investigação tinha não apenas suspeitas indiretas e reações emocionais, mas documento real onde negro no branco fixava-se sistema. A tabela tornava-se prova irrefutável de que tratava-se não de iniciativa privada de segurança, mas de esquema inteiro, no qual participavam pessoas com recursos, conexões e possibilidade de esconder suas ações por anos. Esta descoberta abria novo capítulo da investigação. Pela frente estava etapa de estudo da tabela linha por linha, busca de coincidências com arquivos de desaparecimentos e saída para aqueles que se escondiam atrás das palavras transferido. Quando na sala de interrogatórios aparece tabela impressa, a atmosfera muda instantaneamente. Até este momento, tudo se mantinha em sua confiança e sangue frio, em respostas aperfeiçoadas de advogados e formulações impecáveis. Mas agora, diante dos olhos de Niambura, não perguntas abstratas e não insinuações de investigadores, mas folhas de papel com linhas concretas e números. Cada linha como golpe, cada palavra na coluna status, como queimando a atmosfera no recinto. Transferido, transferido, transferido. Dezenas de vezes uma e mesma palavra, sem emoções, sem esclarecimentos, mas com obviedade assassina. Primeiro ela reage como era esperado, fria, contidamente, como se tudo isto não tivesse nenhuma relação com ela. No rosto, mantém-se mesma confiança que antes, mas quanto mais ela olha para folhas, mais em sua postura aparece tensão. Até o advogado que até isto sentava imóvel, começa furtivamente a lançar olhares para ela, como se mesmo ele entende. Exatamente aqui pode acontecer avanço. E realmente, passados alguns minutos de silêncio, Niambura pela primeira vez, durante todo o tempo de interrogatório, muda tática. Ela para de negar próprio fato de envolvimento e começa a falar. Sua voz soa calma, mas nas palavras transpira algo dolorosamente pessoal. Ela reconhece, sim, familiarizada com estas tabelas, sim, sabe o que significa a palavra transferido. Mas segundo sua versão, tudo isto não foi crime, mas missão. No protocolo fixa-se sua frase. Não considero isto sequestro. Foi salvamento. Eu os tirava das favelas e dava chance para vida melhor. Ela pronuncia estas palavras sem hesitações, como se as pronunciasse dezenas de vezes em sua cabeça, justificando-se novamente e novamente. E é exatamente nisso, força terrível de seu reconhecimento. Ela realmente acredita que fazia a causa certa. O interrogatório continua. O investigador não a interrompe, permitindo desenvolver pensamento, e quanto mais ela fala, mais claro fica sua visão de mundo.
ela está certa que agiu por motivos superiores. Para ela, isto não é esquema cínico, mas missão de salvamento. Ela conta que se considerava aquela pessoa capaz de mudar destino alheio, arrancar alguém da pobreza e mostrar vida diferente. Mas, atrás desta embalagem bonita, escondia-se algo muito mais escuro. Em algum momento, ela pronuncia aquilo que tanto esperavam os investigadores: explicação direta do termo. Transferido, isto significa adoção. Estas palavras soam quase banalmente, mas na sala reina silêncio pesado, porque agora não há o que esconder. Ela mesma confirmou que tratava-se não de pessoas casuais, não de registros casuais, mas de sistema inteiro. Além disso, ela esclarece que transferência realizava-se não para qualquer lugar, mas para famílias abastadas na Europa e Ersaxeroa. Aqueles que possuíam meios e conexões recebiam o que queriam. Mais adiante em seu reconhecimento, aparece detalhe que definitivamente destrói lendas sobre salvamento. Ela é obrigada a reconhecer: estas adoções não foram desinteressadas. Por trás de cada tal transferência estavam grandes somas de dinheiro. Formalmente passavam como doações beneficentes ao fundo Luz do Futuro. Na verdade, porém, era comércio cuidadosamente camuflado. As transações financeiras confirmavam tudo: somas, datas, ligação entre pagamentos e registros na tabela. Assim, seu monólogo, que deveria ter sido justificativa, transformou-se em autorrevelação direta. Ela podia repetir quanto quisesse palavras sobre nobreza, mas documentos diziam outra coisa. Diante dos olhos da investigação, desdobrava-se quadro frio: crianças transformadas em mercadoria, fundo atuando como vitrine, famílias abastadas, clientes e a própria Niambura, coordenadora desta cadeia. Agora, o interrogatório transformava-se em estágio final de revelação. Tudo que ela construiu por décadas desmoronava aos olhos. Nenhum discurso pomposo sobre missões humanitárias e salvamento podia riscar linhas claras nas tabelas, transferências bancárias ordenadas e suas próprias palavras fixadas no protocolo. A investigação recebeu exatamente aquilo que buscava: reconhecimento que jurídica e moralmente fixava sua participação no esquema. E neste momento ficou claro: história que ainda recentemente parecia novelo de rumores, insinuações e meias palavras, finalmente ganhou contornos claros. Agora não era apenas caso com segurança e fundo beneficente. Era sistema de múltiplos níveis, trabalhando por anos, com finanças, com patronos e com lenda cuidadosamente construída. E era exatamente aqui que começava a nova etapa da investigação: busca daqueles que estavam do outro lado destas doações, daqueles que estavam prontos para pagar por destinos alheios. Quando todas as provas-chave foram reunidas e depoimentos de principais figurantes fixados diante da investigação, colocou-se tarefa: reunir fragmentos dispersos em quadro único, porque até este momento tínhamos elos separados da cadeia: submundo secreto, documentos encontrados, transferências financeiras, reconhecimentos ditos pela metade. Mas apenas agora tornou-se possível ver como exatamente funcionava esta máquina cuidadosamente escondida, atrás de placa de beneficência. E primeira pergunta a que era necessário responder: como acontecia a etapa mais inicial, aquele mesmo ingresso? Recrutadores, entre quais figurava o próprio Omondi, trabalhavam ali onde vulnerabilidade era máxima. Eles saíam às ruas, àqueles bairros onde pessoa ficava entregue a si mesma. Ali e acontecia primeiro o encontro. Nenhuma violência, nenhuma força. Ao contrário, agiam com promessas e engano. Falavam sobre comida, teto, cuidado e segurança. O cinismo de seu método surpreendia exatamente pela simplicidade. Para aqueles que viviam com fome, palavras sobre comida eram mais fortes que quaisquer ameaças. E isto funcionava. Pessoas mesmas iam atrás deles, não suspeitando que davam passo em armadilha cuidadosamente construída. Adiante, as levavam ao ponto que servia de partida neste esquema. Era armazém à primeira vista nada notável, mas era exatamente ali que começava a esteira, transformando pessoas vivas em objetos de programa. De lá, chegavam sob terra, aquela mesma instalação que já descreveram peritos: ventilação, provisões, espaço planejado. Segunda etapa: conteúdo.
revelou-se não menos pensada. Sob terra, tudo estava organizado de modo a gradualmente apagar vida anterior. Aqui, não espancavam e não assustavam com gritos. Ao contrário, o método consistia em criar ilusão de cuidado e ensino. Aos recém-chegados davam comida normal, ensinavam ler, escrever, ensinavam inglês. Isto era parte da reprogramação. Nomes verdadeiros eram tirados. Em seu lugar, davam novos. Passado antigo era lavado da memória e substituído por novo papel. Até lembranças mais básicas gradualmente eram apagadas, e em seu lugar incutia-se. Você ingressou aqui porque teve sorte. Você, parte da escola, parte do programa. Foi exatamente aqui que acontecia aquilo que psicólogos depois chamarão preparação para a integração. Estas pessoas, como se preparavam para a venda, arrancavam das raízes, privavam de ligação com ruas nativas e integravam em realidade artificialmente criada, onde tudo parecia ensino e cuidado. Mas o objetivo real era prepará-las para que um dia, sem resistência, deixassem país e acabassem nas mãos de pessoas estranhas. Etapa final do esquema chamava-se transferência. Esta foi parte mais complexa, exigindo participação não apenas de executores nos locais, mas de equipe inteira de especialistas. Foi exatamente aqui que conectava-se ONG Luz do Futuro. Em seus formulários oficiais, preparavam-se documentos falsos, certidões confirmando orfandade, certificados, assinaturas de funcionários locais comprados por subornos. Os papéis pareciam absolutamente legais e permitiam exportar pessoas para fora do país sem suspeitas. Adiante chegava o momento de encontro com aqueles por causa de quem todo o mecanismo existia. Casais abastados voavam ao Quênia sob aparência de benfeitores ou turistas. No local os esperava pacote cuidadosamente preparado de documentos, visita ao escritório da ONG e papéis já prontos para assinatura. Aos olhos destas pessoas, tudo parecia quase legal. Faziam doação ao fundo. Assinavam papéis sobre adoção e calmamente levavam consigo pessoa que já estava preparada para novo papel. Assim, todo o esquema encaixava-se em cadeia única: recrutador de rua, submundo de conteúdo, falsificação de papéis, transferência internacional. Em cada etapa agiam próprios figurantes, cada executava sua parte do trabalho e tudo junto formava esteira. E no final, a investigação deu definição juridicamente exata. Era canal sistemático de tráfico de pessoas, cuidadosamente coberto por lemas beneficentes e palavras pomposas sobre salvamento. Esquema que trabalhou por anos permanecendo na sombra, até que uma falha casual permitiu olhar para suas entranhas. Quando a investigação chegou à conclusão lógica, a atenção de todo o país concentrou-se na próxima etapa: processo judicial. Não era apenas mais um caso, mas processo que imediatamente recebeu status histórico, porque dizia respeito a dezenas de pessoas participantes de esquema criminal de muitos anos e cuidadosamente construído. Cada passo da investigação, cada prova e cada testemunho deveriam agora passar verificação no tribunal. E era exatamente ali que se decidia a sorte não apenas de acusados concretos, mas de toda a organização que por longos anos cobria-se com lemas beneficentes. Pergunta que soava na sociedade ao longo de todas semanas de espera era simples e direta: que acusações exatamente apresentaria a promotoria? A resposta revelou-se muito mais ampla do que muitos esperavam. No banco de réus acabou a própria Esther Niambura, diretora do fundo Luz do Futuro, seu colaborador mais próximo Dave Omondi e junto com eles mais 5 funcionários ocupando diferentes cargos nesta organização. Ato de acusação continha lista de artigos dos quais ficava frio: tráfico de pessoas, privação ilegal de liberdade, sequestro, falsificação de documentos, participação em comunidade criminosa. A lista parecia catálogo dos crimes mais graves pelos quais cabem dezenas de anos de privação de liberdade. O processo judicial iniciou em sala lotada. Entrar lá era incrivelmente difícil. Admitiam apenas com permissões especiais. Jornalistas faziam plantão junto ao prédio do tribunal desde manhã. Reportagens eram transmitidas ao vivo e cada sessão era discutida por todo o país. Pessoas não apenas acompanhavam o processo, esperavam justiça.
esperavam o momento em que culpados sofressem punição. O processo revelou-se pesado e longo. Estendeu-se por quase 8 meses. Durante este tempo, foram ouvidas mais de 100 testemunhas. Ex-funcionários do fundo, policiais, especialistas, médicos, psicólogos e até aqueles que tinham relação indireta com a atividade da organização. Cada vez que na sala traziam novas provas, fossem documentos financeiros, resultados de perícias ou fotografias do local do crime, tensão na sala crescia. As pessoas entendiam, em jogo não apenas destinos de vários réus, mas confiança da sociedade no próprio sistema de justiça. A atenção especial estava presa aos discursos dos advogados. Defesa de Esther Niambura e seu círculo construía-se em torno de uma e mesma tese. Suas ações supostamente tinham caráter exclusivamente humanitário. Os advogados falavam sobre salvamento, sobre chances para futuro, sobre que fundo ajudava aqueles privados de apoio. Tentavam criar imagem de virtuosas injustamente acusadas. A própria Niambura, em suas raras declarações, mantinha-se confiante e até arrogante, repetindo que nunca perseguiu objetivos egoístas e sempre agiu pelo bem. Mas, atrás de palavras bonitas, não havia nada além de vazio. A promotoria, passo a passo, destruía cada argumento da defesa. Eram apresentados extratos de contas, onde constavam transferências multimilionárias. Demonstravam-se documentos falsificados, que eram emitidos como oficiais. Liam-se depoimentos de pessoas que viram como funcionava todo este esquema. O quadro tornava-se cada vez mais claro. Tratava-se não de beneficência, mas de negócio friamente calculado. Quando o processo chegou a estágio final, ficou óbvio. Advogados não estão em condições de refutar aquela massa de provas que os investigadores reuniram. O juiz atentamente ouviu ambos lados e, em sessão final, rejeitou todos os argumentos da defesa como inconsistentes. Chegou o momento pelo qual milhares de pessoas acompanharam este processo desde o início. Na sala do tribunal, reinou silêncio mortal quando o juiz pegou nas mãos folha com sentença. Parecia que até câmeras pararam de zumbir e espectadores prenderam respiração. A sentença foi severa e irrevogável. Esther Niambura recebeu prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Sua mão direita, David Omondi, foi condenado a 25 anos de privação de liberdade. Os outros 5 funcionários do fundo receberam penas de 10 a 15 anos. Para todos eles, isto significava fim de vida anterior. E para a sociedade, sinal importante: nenhuma conexão, nenhum nome pomposo e nenhum lema bonito poderão salvar criminosos da responsabilidade. Assim, em sentido jurídico, história foi concluída. Justiça triunfou, e pessoas que por longos anos agiram na sombra, cobrindo-se com máscara de beneficência, acabaram atrás das grades. Mas, junto com a sentença, levantou-se também outra questão. Como esquema semelhante pôde existir tanto tempo e quem mais permaneceu à margem do tribunal, conservando sua influência e liberdade? Esta sombra continuava pairando sobre o caso e muitos entendiam: história ainda não terminou. Quando sentença soou e portas das celas bateram atrás dos principais figurantes do caso, parecia que história chegou a seu fim. Mas, na realidade, tudo apenas começava, porque criminosos receberam sua punição. Mas aqueles por causa de quem foi conduzida, investigação permaneceram um a um com seu destino. Não são aquelas histórias que terminam com ponto após anúncio da sentença. Ao contrário, exatamente então, chega tempo para perguntas mais difíceis. O que será daqueles que foram arrastados para jogos alheios e conseguirão algum dia voltar à vida normal? O Estado não podia simplesmente relatar sobre processo realizado e esquecer deste caso. Foi criada a Comissão Governamental Especial, na qual entraram não apenas funcionários, mas psicólogos, assistentes sociais, representantes de organizações internacionais. Sua tarefa principal consistia em encontrar e estabelecer a origem de cada pessoa, cujo nome acabou na fatídica tabela. Este trabalho revelou-se pesado e minucioso. Para alguns, conseguiu-se encontrar parentes que por longos anos os consideravam desaparecidos sem rastro. Tais histórias juntaram-se mais de 100.
No total, 154 pessoas foram devolvidas às suas famílias, ainda que após décadas de separação. Mas a história tinha também outro desfecho muito mais sombrio. Parte considerável daqueles que figuravam nos documentos do fundo assim não conseguiu encontrar lar anterior. Para eles, o Estado organizou abrigos e centros de reabilitação temporária. Ali, lhes prestaram ajuda psicológica, aulas de adaptação e inserção gradual em vida, que deveria tornar-se para eles nova. Estes centros lembravam escolas fechadas, onde dia estava programado aos minutos, de aulas e exames médicos a encontros com psicólogos. Autoridades oficiais não escondiam que este caminho levará anos e nenhum tribunal, mesmo mais justo, não é capaz de instantaneamente apagar rastros daquilo que viveram. O trabalho da comissão ia paralelamente com esforços internacionais, porque o esquema Luz do Futuro cruzava fronteiras e isto significava que investigação ia muito além do Quênia. Solicitações foram enviadas para a Europa e EUA. Começaram interrogatórios daquelas famílias que outrora receberam novas crianças adotivas sob aparência de adoção legal. Revelou-se que muitas destas pessoas não suspeitavam do lado ilegal do processo. Para elas, tudo parecia oficial: documentos, selos, assinaturas notariais. Mas agora, tornavam-se testemunhas em caso ruidoso, e algumas famílias mesmas dirigiram-se às autoridades para lançar luz sobre circunstâncias. Cooperação internacional revelou-se longa e complexa. Juristas, promotores e investigadores de diferentes países trocavam dados, procuravam coincidências em arquivos, tentavam entender quem exatamente e em que etapa fechava olhos para o que estava acontecendo. Este processo não está concluído até hoje, e nisso há sua lógica. Fios demais estendem-se para diferentes cantos do mundo. Pessoas demais estão envolvidas para colocar ponto com uma decisão. Mas junto com este trabalho, permaneciam também perguntas às quais ninguém podia dar resposta. No local do armazém que serviu de ponto de partida para todo o esquema criminal, agora há terreno baldio. Ele foi demolido até fundação como se tentassem apagar própria memória sobre o que acontecia nestas paredes. Organização Luz do Futuro foi oficialmente liquidada, suas contas fechadas, propriedade confiscada. No papel, isto parecia destruição definitiva de herança criminosa. E mesmo assim, mesmo com tais medidas, permaneceu sombra que é impossível dissipar. Porque no relatório final da comissão constava número terrível. 90 pessoas da lista assim não conseguiram identificar, nem nome, nem família, nem dados exatos sobre origem. Seu passado revelou-se apagado, como se tivessem caído fora da realidade. Foi o último e mais amargo ponto em toda a história. Sim, justiça triunfou. Sim, culpados receberam punição. Mas para dezenas de pessoas, passado permaneceu para sempre, segredo que ninguém mais conseguirá restaurar. E é exatamente isto que torna, final do caso, Luz do Futuro tão amargo. Justiça pode punir criminosos, mas nem sempre é capaz de devolver vidas roubadas em volume completo.